Vamos lá, né, pessoal? Ó, continuando o assunto da semana passada sobre os espartanos, tá? A gente termina esse assunto agora. Aí depois, tá certo? Dessa aula, né, da semana da prova, a gente vai para Atenas, tá? Não adianta eu botar logo tudo de uma vez para vocês, porque vai ser muita coisa, né? Então, como semana de prova é semana que vem, a gente vai ficar somente com Esparta para avaliação, tá ok? Então, vê só. Hoje a gente fica com a parte, tá certo, da educação espartana, né? A gente já viu semana passada a questão do governo, né? Que eles tinham 2 reis, que a gente também viu que eles tinham o conselho de anciãos, não é isso? A gente viu que eles tinham o Eforato, né? E a gente viu também a Apela, né? Que o Conselho de Anciãos é o que a gente chama de Gerúsia, né? Isso? Ou Gerúsia ou Conselho de Anciãos. E existe esse Conselho de Anciãos porque eles consideravam as pessoas mais velhas importantes, né? Porque já tinham uma certa vivência de vida, né? Uma certa, vamos dizer assim, um certo conhecimento, né? Um certo aprendizado de guerra e tudo mais. Então, a gente também viu, tá certo, que a sociedade é formada por três camadas sociais, né? Os esparciatas, os periecos e os ilotas, né? A gente vai hoje continuar, tá certo, esse assunto aqui que é sobre a educação espartana, que é a parte, vamos dizer assim, mais curiosa que tem, tá bem? É o seguinte, tá ok? Estejam preparados. Para quem assistiu o filme que eu pedi, tá? Retirando as cenas, né? Então vai entender facinho o que eu tô falando, tá bem? A gente começa hoje a aula dizendo o seguinte, ó. Os cidadãos, tá? Lá em Esparta, né? Os cidadãos em si, eles recebiam uma rígida educação militar, tá? Por que uma rígida educação militar? Para vocês terem ideia, né? A gente costuma muito dizer assim, mamãe é muito rígida comigo, mas vocês não sabem o que é rigidez, tá? Vamos lá. Eles recebiam uma rígida educação militar porque os espartanos, tá? Eles vinham de uma descendência de guerreiros, né? Eles vinham dos dórios, né? Como a gente já comentou aqui no início da aula, na semana passada, né? Que eles eram povos guerreiros e Esparta, ele criava os filhos, tá certo? Para futuramente serem guerreiros. Então, desde pequenininho, tá certo? Eles já vinham nessa educação, tá certo? De serem criados para serem futuros guerreiros. Então, vê só. As crianças, tá certo? Elas que nasciam com defeito físico, né? Ou seja, deficiente, né? Seja ele, vamos dizer, com deficiência no braço, deficiência na perna, né? Ou deficiência mental, tá? Vamos dizer assim, tá certo? A mínima deficiência, para vocês terem uma ideia, tá? Se a criança nascesse com um sinal, né? Um sinal nas costas ou na perna, tá? Eles eram, no caso, elas, né? As crianças, elas eram sacrificadas, tá? Eu botei aqui, ó. Elas eram sacrificadas porque tinham um defeito. Para eles, tá certo? A perfeição, né? O nascimento perfeito da criança era o que determinava ela estar viva ou não. Para vocês terem uma noção, tá? As próprias mães, elas tinham, vamos dizer assim, essa obrigação, né? Essa obrigação, entre aspas, de fazer esse sacrifício, né? Então ela na hora do parto ela verificava, ela via se a criança ela era perfeita ou não, e ali, tá certo? Ela mesma teria essa concepção de vamos dizer assim, de sacrificar, né? Ou de enforcar, tá? Ou de dar alguém para jogar no precipício, mas a criança com a deficiência não podia ficar lá, tá certo? Por quê? Porque ela com aquela deficiência, né, se fosse num braço, se fosse numa perna, né, não seria um bom guerreiro, teria essa dificuldade. Então o guerreiro ele teria que ser perfeito, né? Enquanto ao sinal, eles achavam que era um mau presságio, né? Ter um sinal era porque ia acontecer alguma coisa de ruim na guerra, né? Então eles não admitiam a criança que nascia com sinal, tá? Aí vê só. As crianças, tá certo que
não eram sacrificadas, que tinham, né, eram perfeitas fisicamente falando, elas ficavam com a mãe, tá? Isso eu tô falando, vê só, do sexo masculino, porque no sexo feminino, as meninas, elas já ficavam com a mãe. Para falar a verdade, né, as meninas quando nasciam, vamos dizer assim, era mais preferência que as meninas nascessem após o primeiro filho, né? Então, o primeiro filho era sempre desejado, era que fosse homem, né? Então, a menina podia nascer depois desse homem. Quando ela nascia primeiro, vamos dizer assim, não era muito bem quista, mas se ela nascesse perfeita, tá certo? Ela ficaria na família, por quê? Porque ali geraria, né, futuramente bons, vamos dizer assim, bons guerreiros para Esparta, tá? Então, ela não era descartada, mas seria, né, apropriado, como se a pessoa pudesse decidir isso, né? Que o primeiro filho fosse homem, tá certo? Então, vê só. O menino, tá certo? Ficava com a mãe, como eu tava dizendo, até os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, ele seria entregue ao Estado, né? Ou seja, a mãe não veria mais, né? Ela pararia com aquele compromisso com o filho, né? Então ali seria doado para o Estado. Então o Estado passaria a ter compromisso com essa criança. Quando chegasse lá, tá certo, no Estado, né? Essas crianças elas eram entregues, então elas eram colocadas em alojamentos. Nesses alojamentos, as crianças eram separadas por idade, então ficavam crianças entre 7 e 8 anos num alojamento, 9 e 10 anos em outro alojamento, ou seja, essas idades eram assim, por quê? Porque à medida que a criança ia evoluindo no seu treinamento, né? Então, entre 7 e 8 anos, era justamente as crianças que estavam no primeiro treinamento. 9 e 10 anos, tá certo? Já estavam mais aprofundadas, né? Já estavam no segundo, vamos dizer assim, numa segunda série, né? Do treinamento. E aí, tá certo, ia assim, tá certo, até os 17 anos, que é quando já eu vou falar dessa idade aí, tá bem? Então eu botei aqui, ó, iam morar em alojamento e eram separados por idade, tá? Não era importante, pra cá, não era importante que eles soubessem ler e escrever, tá? Como se fosse um jornalista. Não, tá? Eles só aprendiam a saber ler e escrever o necessário, tá? Porque para eles não era necessário saber ler e escrever, era necessário saber guerrear, tá? Então, só aprendiam a ler e escrever somente necessário, tá? Aí, eles eram instruídos, tá certo? Recebiam instruções, ou seja, ensinamentos, né, nesses alojamentos para serem estritamente, tá certo? Estritamente obedientes, resistentes à fadiga. O que quer dizer isso? A criança não podia nem reclamar de que está cansada. Ah, eu tô cansada. Não. Se reclamasse que estava cansada, ia, tá certo, levar castigo. Esses castigos eram corporais, né, como vamos dizer assim, chicotadas, né? Vamos dizer, pequenas torturas, dependendo da idade, para aprender, tá? Que não se pode cansar, né? Não se pode ter fadiga, até mesmo porque numa guerra ele não pode dizer, eu tô cansado, vamos parar um pouquinho para descansar, tá? Não pode, tá bem? Então, eram instruídas, tá certo? Eram obrigadas, né, a serem obedientes, a não terem fadigas, né, a não ter cansaço, não reclamar de cansaço e a vencer sempre nos combates, né? A criança que não vencia no combate, tá? Ela era afastada e ali, tá certo? Ela seria treinada novamente para, tá certo? Futuramente estar sempre vencendo, né? Então, aquela que perdia era retreinada para vencer no futuro, tá bem? Que a gente sabe que sempre numa batalha tem sempre aquele que ganha e aquele que perde. Então, o que perde ia para um retreinamento para poder ganhar, tá certo, de alguém no futuro, né? Então, fora, tá certo, essa questão, né, de
vamos dizer, eu estou fazendo treinamento, eu tinha que seguir isso aqui, tá certo? Eu tinha que ser um guerreiro. Eles, fora isso, eles praticavam, tá certo? Salto, né? Cadê? Salto, a corrida, tá certo? A luta, né? Principalmente, as primeiras lutas eram com espadas de madeira, tá? Para que não pudesse ainda ocorrer a morte, né? Matar, o ferimento ser grave, né? Então a luta era sempre com essas espadas, mas eram constantes, né? Eram frequentes. E futuramente tá certo o manejo com armas, que aí já é quando ele já está num padrãozinho um pouquinho mais elevado, mais altinho, para poder utilizar a arma, né? A arma que eu falo não é a espingarda que existia, nessa época não existia, tá? Era o armamento, né? O caso da espada de ferro, tá ok? Então, aí a gente vai prosseguir agora para a idade que eu falei, tá? Então, isso aqui, tá certo? Tudo era um treinamento que ele deveria seguir até completar os 17 anos. Quando a criança, tá certo? Que não é mais criança, quando o adolescente completasse 17 anos, aí ele ia treinar para a guerra final, tá? Nessa guerra final, ele antes, tá certo, né, o combate que ia definir que ele estava ali formado já para ser guerreiro era matar um ilota, tá? O que era o ilota? A gente já viu semana passada que o ilota era o servo do Esparciata, tá? Daqueles que tinham terra, tá certo? Então, a última batalha deles era essa, né? E a gente sabe, professor, mas o ilota, ele era treinado? Não, ele não era treinado. Mas vamos dizer assim, que se você está numa batalha para sobreviver na sua vida, ele vai fazer de tudo para não morrer, tá? Então, não era uma batalha muito, vamos dizer, muito bem vencida, né? Ele ia lutar com garra para não morrer, tá bem? Só que, veja a desvantagem, tá? Por quê? Porque antes de lutar com esse ilota aqui, tá? Esse adolescente de 17 anos, ele treinava, tá, com animais, né? Então, a última batalha antes de lutar com o ilota, para conseguir garantir ser um guerreiro, ele lutava com um animal tipo uma onça, um lobo ou um urso, tá? Que eram animais ferozes e de grande porte, tá? Aquele que conseguisse, né, vencer essa batalha contra esse animal, né, que saísse vitorioso, ele iria para essa última aqui, que era matar o ilota, que aí eu acho que era moleza, né? Porque matar um ursinho para matar um ilota é coisa pouca, né? Então vamos lá. Aí, tá certo, ele entrava para ser, tá, para participar do exército, né? Vamos dizer, do exército não, do exército de guerreiros espartanos, tá? Ele podia ser considerado um guerreiro espartano. Aí, tá certo, ele ficava, né, no acampamento com os espartanos, com os guerreiros espartanos, até completar 30 anos, tá? Até completar 30 anos. Que é a idade que ele voltava para Esparta para poder se casar. Então, aos 30 anos, ele recebia essa autorização, né, para poder sair. Normalmente, né, o casamento já estava arranjado, né? Então, aquele cara que era guerreiro com uma filha de alguém, então já voltava já para casar, né? Ali ele casava, tá certo? Constituía família e depois ele voltava, tá certo? Para o alojamento, né? Para o acampamento. Então ele ficava nessa, voltava para o alojamento, ia para casa, voltava para o alojamento, ia para casa, tá certo? Mas nunca ficava, nunca permanecia, tá certo? Somente em casa, ok? Ele ficava nessa viagem. Essa viagem, tá certo, de casa, acampamento, acontecia até os 60 anos, tá certo? Que a gente já falou isso aqui na aula passada, que é quando eles passam a pertencer a Jerúsia, e aí eles ganham uma certa, vamos dizer, libertação, vamos dizer que se fosse como uma aposentadoria, tá? Como ele já tá muito cansado de guerra, então aí ele já pode ficar definitivamente em casa com a sua esposa, tá certo? Porque ele já está idoso e não vai mais combater em guerra, mas isso só acontece, tá certo? Essa libertação, né, só acontece quando ele completa 60 anos, tá?
Falando já de voltar para casa, tá certo? Ficar com sua esposa, em Esparta, a mulher não era qualquer coisa não, tá? Ela também praticava exercício físico, tá certo? Elas eram, vamos dizer assim, elas recebiam um certo treinamento de defesa pessoal. Por quê? Porque vamos entender assim, a gente sabe, tá certo, que os espartanos, né, os guerreiros, eles iam para a guerra. E as mulheres, elas ficavam lá em Esparta. Então, quem é que ia proteger Esparta? Se os homens estavam na guerra e só ficavam em Esparta os anciãos. Pensa aí. Então, eram as mulheres. Então, elas recebiam treinamento, tá? Elas não eram guerreiras feitos maridos, né? Mas elas recebiam treinamento para defesa pessoal, né? Ou seja, para se defender, se caso Esparta fosse invadida, né? Para defender as filhas, né? Isso. Então, o treinamento delas também não era fraco, tá? Então, elas recebiam treinamento de defesa pessoal e elas faziam sim exercício físico, tá? Para poder ficar forte nesse treinamento aí. Elas tinham, tá certo, a obrigação de dar filhos sadios, né? Como eu já falei para vocês, quando elas não tinham filhos sadios, o que é que elas faziam? Elas tinham por obrigação, tá? Fazer o sacrifício dos filhos que não nasciam, tá certo, sadios, né? Que nasciam com certo defeito físico, né? Elas tinham, tá, uma certa independência em relação a outras mulheres de outras cidades, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, que as mulheres de outras cidades, elas tinham uma certa dependência. Elas obedeciam, né, aos homens, né? Os homens consideravam as mulheres como se fosse, assim, uma certa mercadoria. Então, em Esparta, elas eram importantes, tá? Elas eram importantes por quê? Porque eram elas que geravam os guerreiros, né, que davam aos espartanos os filhos homens. Então, elas eram importantes, tá? Eram mais importantes do que outras, feito eu tô dizendo, né, feito outras mulheres de outras civilizações, tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que tenham gostado da aula, tá? Se alguém tiver dúvida, que eu acho muito difícil que vá ter, né? Mas me procura lá que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Já vai estudando pra poder, tá certo? Não deixar tudo pra última hora, tá bem? Cheiro e se cuide.